Senhoras e senhores, hoje a minha voz está um pouco mais sensual do que de costume. Mas relaxa, não passa de uma gripezinha. Apesar que usar essa expressão hoje em dia pode gerar algum problema, né? Gripezinha. Mas fica tranquilo. Inclusive eu já passei por alguns exames, entre eles pegaram um pedaço de pau, enfiaram no meu nariz, que devo dizer, chegou até o meu cérebro. Que no meu caso não é tarefa fácil acertar o cérebro, porque o mesmo deve ter aproximadamente o tamanho de uma ervilha. Mas enfim, graças a Deus está tudo bem. É só essa voz sensual aí que você vai ter que aprender a lidar com ela, pelo menos por um tempo, beleza? Me lembro que pedi a você que não se esquecesse da pergunta: qual voz lhe é familiar? Tá certo? Lembra disso? Então, retomando, qual voz lhe é familiar? Eu devo lhe dizer que a voz que deve ser familiar a você, a mim, é a voz da verdade. Então, é com a voz da verdade que nós devemos ter ternura, eu diria, ter o costume de ouvir, ter o hábito de ouvir, ter o hábito de ser dócil a ela. Porque é a voz da verdade, eu tenho certeza disso, a única que pode nos devolver o norte, nos devolver o caminho, nos devolver a vida. Então você precisa aprender a ouvi-la, precisa aprender a escutá-la. E aqui eu devo dizer também o seguinte: há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ouvir tem a ver com a capacidade dos nossos ouvidos. Essa capacidade independe da nossa vontade. A menos que eu tape os meus ouvidos, eu vou continuar ouvindo, até mesmo que eu não quero ouvir. Escutar tem a ver com a nossa vontade, tem a ver com a nossa decisão, tem a ver com o nosso empenho. Eu digo mais, escutar tem a ver também com o nosso interesse. Então, quando eu não tenho interesse, quando eu não quero escutar, não adianta. Então, eu até me lembro daquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que, a meu ver, é rico em detalhes. Eu gosto muito daquele filme, tem muita coisa interessante, às vezes que passa despercebido, pelo menos para a maioria, mas muitos detalhezinhos. Eu acho interessante o diálogo que Pilatos tem com a sua esposa, né? Ela acabaram de ter um sonho com o nosso Senhor Jesus Cristo, então pede a ele: olha, não faça mal a esse homem, enfim, todo aquele contexto que vocês conhecem, e aí começa um diálogo sobre a verdade. E é interessante que, entre outras coisas, a esposa de Pilatos diz a ele: quando você não quer ouvir a verdade, quando você não quer escutá-la, ninguém pode expressá-la, ninguém pode dizê-la a você. Isso é muito interessante porque não se aplica só lá naquele caso, se aplica a todos nós. Quando eu não quero ouvir a verdade, o camarada pode ser, eu diria, o professor mais brilhante do mundo, pode ser a pessoa mais brilhante do mundo, enfim, se eu não quero ouvir a verdade, se eu não quero escutá-la, não adianta, não importa quem diga. Então isso é muito importante. Eu pergunto a você: você está disposto a ouvir a verdade? Você está disposto a escutá-la? E outra coisa, não basta ouvir e escutar a verdade, não basta conhecer a verdade, é necessário reconhecê-la como tal, é necessário desejá-la, é necessário amá-la, é necessário, se for o caso, defendê-la. E muitas vezes é justamente o que nós não fazemos, porque muitas e muitas vezes estamos acostumados, acomodados, eu diria, a nossa ignorância. E quando a verdade bate a nossa porta, às vezes ela machuca, às vezes ela dói, às vezes ela nos obriga a mudar uma série de coisas que talvez já estejamos habituados a vivê-las, não é? Então é importante pensar muito sobre isso. E ainda lembrando, do contexto lá entre Pilatos e a esposa, um pouco depois, quando os judeus levaram Jesus até
Pilatos, que Pilatos se viu diante de Jesus, entre outras coisas, ele pergunta a nosso Senhor Jesus Cristo, o que é a verdade? E o que ele ouve é o silêncio. Eu fico me perguntando uma série de coisas em relação a esse contexto. Pilatos estava diante da verdade, a verdade estava ali, a poucos passos dele, a verdade em si, e ele, quando pergunta o que é a verdade se cala, a verdade se coloca em silêncio diante dele. Talvez justamente por isso, porque não adiantava a verdade gritar, não adiantava a verdade dizer, olha para mim, eu sou a verdade. Não adiantava, porque num outro momento do filme, até mesmo Pilatos deixa isso claro, né? Ele diz para a esposa assim, eu vou te dizer, Cláudia, qual é a minha verdade. A minha verdade é que se eu não acabar com essa revolta, a revolta do povo, o sangue que vai ser derramado é o meu. O imperador já deixou isso claro. Então é um ponto importante porque Pilatos estava diante da verdade, não soube vê-la, não soube ouvi-la, não soube muito menos escutá-la e se acovardou. Ele percebia que a verdade era inocente, ele percebia que deveria libertar a verdade para que ela pudesse libertar o mundo. No entanto, decidiu matar. E quando eu digo libertar o mundo, graças a Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus foi cumprida mesmo ele sendo crucificado. Isso já era profetizado, né? Foi libertado porque derramou sua última gota de sangue. Mas enfim, isso é tema para um outro vídeo. Mas enfim, a verdade às vezes está diante dos nossos olhos e a gente não está disposto a ouvi-la, a escutá-la. E eu digo ainda mais, ouvindo, escutando a verdade, conhecendo-a, reconhecendo-a como tal, dando a ela a dignidade que lhe é devida. Isso não basta, porque além de tudo isso, eu devo a partir de então viver segundo a verdade, de acordo com ela. E aí eu também me lembro de outra parte do Santo Evangelho, quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala do homem sensato e do homem insensato. O homem sensato é aquele que ouve a verdade e a coloca em prática. O homem insensato é aquele homem que ouve a verdade e não a coloca em prática. São semelhantes àqueles homens que, por exemplo, o insensato vai lá e constrói a sua casa na areia. Vem a tempestade, não é? E derruba essa casa. E grande será a ruína, diz a Sagrada Escritura. Também não é diferente conosco, não é? Mas por outro lado, tem o homem sensato que constrói a sua casa, que edifica a sua casa sobre a rocha da verdade. Vão vir tempestades e mais tempestades, mas essa casa vai permanecer firme. É a verdade que faz com que eu e você permaneça firme. E não é segredo para ninguém quantas e quantas tempestades nós enfrentamos ao longo da nossa vida. E sem a verdade nós nos tornamos frágeis, débeis, incapazes de suportar as dificuldades, as intempéries da vida. Então, é preciso ouvir a verdade, é preciso escutá-la, é preciso reconhecê-la como tal e é preciso depois vivê-la, não é? Na prática, no nosso dia a dia, de acordo com ela. Tá certo? Então, eu retomando o texto em si, pergunto, como você vê tudo isso que está acontecendo hoje? Como você vê essa pandemia? Como que você se sente? Como que você a enfrenta? Me lembro, não é, da imagem do deserto que já comentei com vocês. Como está o seu deserto? Você se sente perdido? Diante dessa pergunta, né, você se sente perdido? Eu me lembro, e aqui eu já ouvi várias vezes, muitas e muitas pessoas falando sobre isso, Alice no País das Maravilhas, mas eu acho que vale a pena relembrar. Quando Alice cai lá no País das Maravilhas, e evidentemente se sente totalmente perdida, ela encontra o gatinho da árvore, que a meu ver é um filósofo e socrático ainda, porque ele não dá uma resposta pronta e acabada. Quando a Alice pergunta para o gato da árvore, quando ela se vê diante de vários caminhos, se sentindo totalmente perdida, e ela pergunta, para onde esse caminho aqui vai me levar? O gato, em vez de dar uma resposta pronta, ele retruca com a outra pergunta. Né? Para onde a senhorita quer ir? Então ela diz, olha, eu não sei, eu estou totalmente perdida. O
O gatinho, então, toca em um ponto que, a meu ver, é essencial na nossa vida e que muitas vezes a gente não se dá conta dele. O gatinho diz o seguinte: se a senhorita está totalmente perdida e não sabe para onde quer ir, para onde deve ir, então qualquer caminho lhe serve. É exatamente isso que acontece conosco também. Não é só lá no Alice do País das Maravilhas, não. Acontece conosco, na nossa vida. Se eu não sei de onde eu vim, que caminho devo seguir, para onde eu devo ir, claro, eu acabo pegando qualquer caminho, porque qualquer caminho me serve. Preciso saber de onde eu venho, o que eu devo fazer e para onde eu devo ir. E volto a dizer, a voz que me devolve o norte, a voz que me aponta o caminho a seguir, é a voz da verdade. Por isso eu devo ser dócil a ela. Por isso eu tenho que estar habituado a ouvi-la, a escutá-la. E volto a dizer mais uma vez, eu preciso estar disposto a viver de acordo com ela. Me lembro também, mais uma vez, da Sagrada Escritura, o Senhor é o meu pastor. É o pastor que me conduz. Nada me faltará. E eu pergunto, quem tem nos conduzido? É esse pastor? Porque lá na Sagrada Escritura também diz o seguinte, tem lá o bom pastor, que se a gente for entender bem o contexto, o bom pastor é a verdade em si, que é lâmpada para os nossos pés, mas tem também o estranho, tem também o ladrão, tem também o mercenário. Quem tem nos conduzido? É o bom pastor? É a verdade? Ou quem tem nos conduzido é a mentira, o ladrão e o mercenário? Quem tem conduzido você? É importante pensar sobre isso. Não deixe de pensar sobre isso. É fundamental na nossa vida, porque a mentira nos rouba o que nós temos de melhor, o que nós temos de mais precioso. Vamos pensar sobre a verdade. Vamos pensar sobre essa luz que deve iluminar a nossa vida, os nossos passos. Vamos pensar sobre esse bom pastor que deve nos conduzir. Ele nos conduzindo, não nos falta coisa alguma. Por outro lado, se a gente vira as costas para a verdade, vira as costas para esse bom pastor, coisas terríveis podem acontecer. Valeu? Muito obrigado, até breve.